Em 2021, o Brasil foi atingido por uma forte crise hídrica que forçou o governo a fazer um leilão com empresas de energia para promover a construção de usinas termoelétricas. Em 2022, a Âmbar Energia, empresa do grupo JF, que pertence aos famosos irmãos Batista, acabou comprando o direito da empresa que arrematou o leilão. O contrato previa a construção de 4 usinas que, somadas, custariam quase 19 bilhões de reais. Só que a Âmbar não construiu e, em vez disso, arrendou outras que já estavam prontas. Mesmo assim, nada saiu do papel e a Âmbar foi multada em 6 bilhões de reais. O valor não foi pago e a empresa dos irmãos Batista teve a credencial cassada. Na época, o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, sinalizou ser favorável à Âmbar. Logo depois, tornou-se o número 2 do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Silveira, então, encaminhou ao TCU um pedido de solução consensual entre Âmbar, ANEEL e governo federal. Aí a Âmbar se deu bem. O serviço prometido e jamais entregue deveria levar à rescisão do contrato e uma multa de 6 bilhões. Mas não foi o que aconteceu. O TCU sinalizou que manteria os contratos com a empresa dos irmãos Batista e a multa da Âmbar foi reduzida de 6 para 1 bilhão e 100 milhões de reais. O escândalo tem sido denunciado pela revista Piauí. Resta saber qual será o desfecho dessa negociação bilionária. Segunda-feira, 5 de agosto de 2024. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Videocast em Detalhes, seu videocast diário, sempre trazendo um assunto relevante, um assunto em debate na nossa sociedade. Hoje nós vamos conversar com o jornalista Breno Pires, repórter da revista Piauí. Ele é autor das reportagens que tem falado sobre como o Tribunal de Contas da União tem atuado como intermediador de negócios bilionários, inclusive a reportagem que menciona o Eletrogate. Tudo bem, Breno? Bem-vindo, obrigado pela presença. Tudo bem, André? Boa tarde, um prazer estar aqui no ICL para poder participar dessa conversa. Prazer é nosso, Breno. A primeira pergunta exige uma resposta que vai ser difícil resumir. O que é esse balcão de negócios do TCU atuando como intermediador de acordos bilionários? O presidente do TCU, Bruno Dantas, criou uma secretaria nova, uma unidade do tribunal chamada Secretaria de Controle Externo para Soluções Consensuais. Basicamente, o nome dado é SESEX Consenso e a gente pode chamar, digamos assim, de Secretaria do Consenso. A ideia é resolver problemas fora da justiça, litígios que vêm se arrastando há anos, às vezes décadas, e nos diversos setores da infraestrutura, principalmente, e usando do poder do tribunal, né, de ser o órgão fiscalizador e investigador, ou seja, é o órgão que pode, eventualmente, se posicionar contra algum tipo de solução consensual, né, e agora ele, em vez de sancionar, ele vai sentar junto, em vez de punir, ele vai sentar junto para construir uma solução, junto com o governo, né, com a agência reguladora da área específica e também com a empresa que estiver fazendo essa negociação. A ideia não é ruim do ponto de vista teórico, né? Você quer que os conflitos, os litígios sejam resolvidos no país. Só que tem uma série de questões que tornam essa secretaria um pouco complicada, né? Que necessitam de uma análise muito bem detalhada caso a caso, e é o que a gente tem procurado fazer na revista Piauí. Por que a gente vem chamando de um balcão, né? O super balcão do TCU? Porque antes o Tribunal de Contas da União não sentava com empresários, não é uma coisa que existia. Agora ele senta com o empresário, senta com o representante do ministério específico, né? Por exemplo, os acordos que têm dado polêmica, já para poder trazer um pouco de compreensão mais clara aqui na prática, são acordos do setor de energia, acordos do setor de telecomunicações. E por que polêmica? Porque alguns desses acordos eles vêm sendo feitos sem consenso, eles vêm sendo feitos com posições contrárias das áreas técnicas do Tribunal de Contas da União, que são auditores especializados, dentre os mais capacitados da esplanada dos ministérios, enfim, de Brasília. São auditores que, por exemplo, você vê uma certa divisão no posicionamento entre os técnicos especializados no setor de eletricidade
e os técnicos da Secretaria do Consenso. Então, você está vendo uma tendência maior da equipe criada pelo Bruno Dantas para fazer os acordos, de aprovar tudo contra acordo. Já os técnicos das secretarias especializadas, por exemplo, o auditor que sabe tudo de eletricidade, o auditor que sabe tudo de telecomunicações, ele está se colocando contra alguns acordos que vêm sendo aprovados. Parte desses acordos são com empresas que foram inadimplentes, outras têm históricos de corrupção muito forte, alguns foram alvos da Operação Lava Jato ou de outras operações da Polícia Federal. Você tem setores que são conhecidos por maus atendimentos, maus serviços aos consumidores, né, como o setor de rodovias espalhados pelo Brasil, e algumas situações que levam a gente pensar também um pouco sobre se o papel do TCU, do Tribunal de Contas da União, é fazer parte desse balcão, digamos, ser o balcão, ou se esses acordos, como previa a lei, né, porque a mediação dentro do TCU não está prevista em lei, é uma autoatribuição que o TCU se deu, né? E então, assim, o nosso Estado democrático de direito, ele tem cada órgão tem seu papel, né? O papel do TCU é fazer o controle externo. Na medida que ele passa a fazer parte do acordo de negociação ali, né, em relação ao ato da administração pública, o que o governo vai fazer, o que a Agência Nacional de Energia Elétrica vai fazer, o que a Agência Nacional de Telecomunicações vai fazer, ele perde um pouco da independência que ele tem para fiscalizar e ele meio que inverte os papéis. A atuação prioritária, que é de fiscalizar e de garantir que não haja prejuízo aos cofres públicos, passa a ser uma atuação prioritária para, digamos, destravar essas situações que estão tendo dificuldade de serem resolvidas, né? E parte dessa dificuldade de resolver esses temas se dá porque tem imposições legais, né? Tem algumas leis que estão sendo relativizadas, tem algumas regras das agências reguladoras que estão sendo flexibilizadas. Por quê? Porque o órgão sancionador está, né, nesse afã de colaborar. E, só para fechar, tudo isso tem muito a ver com os planos do governo, da Casa Civil, principalmente, de fazer renegociações de contratos e concessões, com o objetivo republicano, claro, né, de reiniciar as obras, destravar tudo isso, mas por ser um tema muito técnico, muito delicado, né, envolvendo muitos interesses, são acordos bilionários, né? Uma entrevista do presidente do TCU, Bruno Dantas, no início do ano, disse que eram 200 bilhões de reais que iam passar pela análise do TCU nesse ano. Então, isso precisa ser acompanhado muito atentamente pela imprensa, né? E a Piauí está tentando fazer isso, outros veículos também precisam examinar, porque para que as coisas sejam feitas de maneiras corretas, né, e que isso no futuro, que cada caso não vire um escândalo isolado. Por que esse acordo tem potencialmente potencialmente um escândalo ou não é? Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre esse acordo, por favor, e qual o papel do ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia também nesse imbróglio. Bom, imagina que você foi para o Maracanã ver uma final de campeonato ou um show lendário de uma grande banda que vai se despedir, e aí você pediu um Uber para voltar para casa e pagou aquela tarifa dinâmica elevadíssima, né, no aplicativo, na corrida que, sei lá, seria R$40, estava saindo por, digamos, 300, e aí você fica a noite toda lá esperando, esse Uber não chega, e você termina tendo que se locomover de outra forma, né? Se esse Uber chega para lhe buscar no dia seguinte de manhã, você ainda vai precisar desse serviço? Não vai, né? Então, essa é uma alusão para a ideia de que uma contratação de energia de reserva era uma energia que foi contratada ainda pelo governo Bolsonaro no fim de 2021, com o objetivo de ter uma espécie de impedir o racionamento, evitar o racionamento que poderia ser necessário caso as condições de chuva não melhorassem, né? Estava um período de poucas chuvas, e a gente sabe que nosso sistema elétrico nacional ele é muito dependente das hidrelétricas, né? É a nossa maior fonte de geração de energia. Então, a baixa chuva, baixa reservatórios, você precisa estar bem assegurado de que vai conseguir gerar energia por meio de termoelétricas, por meio de usinas eólicas, ou mesmo solares. Bom, a contratação dessa energia foi feita num procedimento simplificado, com menos regras, mais ágil, e previa que as empresas vencedoras foram 17 contratos distribuídos. 17 contratos teriam que começar a funcionar, as empresas teriam que construir
novas usinas termoelétricas para a geração de energia até maio de 2022, que teriam 90 dias de prazo adicional, né, caso não fosse construído até maio. Depois de 90 dias, quer dizer, agosto, o contrato previa rescisão unilateral por parte do Estado, né, do governo federal, e no caso quem cuida disso é a Agência Nacional de Energia Elétrica, com a consequente aplicação de multa. No caso da Âmbar, ela não participou do leilão, ela comprou os projetos de uma empresa que venceu para construir 4 usinas termoelétricas. Em nenhum momento a empresa fez a coisa certa. Ela, inicialmente, já tentou mudar o local de construção das usinas, que eram para ser no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro, e aí jogou para ser em Cuiabá. Deu o prazo de 90 dias, não foi possível confirmar, não foi possível demonstrar que as usinas foram construídas. Não falei aqui o dado mais importante, os contratos eles somavam 18 bilhões de reais. Então, assim, a gente está falando de uma soma de dinheiro extraordinária que é muito relevante para o planejamento financeiro de qualquer empresa, e esse valor de 18,7 bilhões de reais, ele seria distribuído se a empresa tivesse construído as 4 usinas e tivesse começado a operar dentro do prazo. Não aconteceu. Tem documento do Ministério de Minas e Energia, ainda no fim de 2022, que recomendava o cancelamento desse contrato. Houve idas e vindas porque o TCU começou a monitorar, houve uma mudança de governo, houve a criação da Secretaria do Consenso e o ministro Alexandre Silveira falou assim, TCU, vamos tentar fazer uma negociação consensual desses contratos aqui, da Âmbar Energia e também das outras empresas que participaram, que haviam ganhado o leilão. Então você tem usinas termoelétricas que foram construídas pelo grupo de investimentos do banco BTG Pactual, ligado a um outro grande empresário, o André Esteves, que também está com muita influência, assim como o Joesley Batista, da JBS. E você tem uma empresa turca chamada Karpower Ship. Resumidamente, alguns acordos foram feitos e o da Âmbar, ele travou na discussão na Secretaria do Consenso, porque os auditores que são encarregados de fazer essa negociação, né, que estavam com a ANEEL, que é a Agência de Energia, estavam com o Ministério de Minas e Energia e com a empresa, eles entenderam que a empresa não fez a parte dela. Então, assim, o argumento da Âmbar, né, é que ela construiu as 3 usinas e fez um teste. Só que esse teste só foi feito muito tempo depois do prazo, né, então aquela história do Uber, né, e uma coisa importante de ter claro, se fosse necessário, se tivesse de fato entrado numa seca, um período de falta de chuva, a empresa não teria gerado a energia necessária de gerar. Então a gente está falando de uma empresa que deixou o Estado na mão. Mas o acordo, embora não tenha sido aprovado no TCU, foram construídas as bases, uma minuta de termos de acordos que previam a redução dos valores pela metade e que essa empresa, em vez de gerar energia o tempo inteiro, ela geraria apenas sob demanda, o que também justifica a redução do preço. Para dar uma arredondada, né, existem as dúvidas que existem em relação a esse contrato e que a gente traz na reportagem da Piauí são as seguintes. Foi construída no tecnicismo, no jargão burocrático, em análise de pareceres de consultores jurídicos dos ministérios e das agências, uma leitura de que se fosse para a justiça, a empresa teria grandes chances de ganhar e aí seria o Estado, né? Que no caso não é o Estado que vai pagar esses 18 bi, são os consumidores de energia que vão distribuir esse valor, né? Então, quer dizer, é o consumidor, é você, eu, enfim, empresário, cidadãos. Só que assim, imagina você, André, só tem um inadimplente na história. A empresa admitiu que não construiu uma das 4, mesmo com atraso, né? E ela pediu para, em vez de gerar das usinas novas, gerar de uma usina antiga que ela já tinha. Então, assim, nada que ela tinha que cumprir foi cumprido. E aí você engolir essa de que ela tem grande chance de ganhar 100% do pedido. Então, é uma construção jurídica que favorece a empresa dos irmãos Batista. O ministro Alexandre Silveira, ele se expôs de uma maneira que chocou o mercado do setor elétrico, quando ele, há uma semana, enviou um ofício para o TCU dizendo o seguinte, porque teve idas e vindas, né? O Ministério Público do TCU pediu a suspensão do acordo, a área técnica do TCU pediu a suspensão do acordo e Silveira está decidido a fazer esse acordo. E aí ele falou assim, olha, se for para suspender esse acordo da Âmbar, então você vai ter que rever também os outros acordos das outras empresas que fizeram essa negociação no TCU. Só que a situação é diferente. Essas outras empresas não tiveram os acordos impugnados. O MP do TCU não falou que esses acordos não eram vantajosos.
né? A área técnica do TCU não falou que os acordos eram vantajosos. Isso foi visto como uma espécie de ameaça, né? Ou mesmo de uma chantagem do ministro nos bastidores do setor de energia, e de que, bom, se é para ter acordo, tem que ser para todo mundo, senão não tem para ninguém. O que aí é uma coisa extremamente preocupante, né? Porque quando você vai fazer um acordo, se a ideia é trazer segurança jurídica, imagina, um acordo que foi selado, eu vou desfazer porque alguém não levou. Então, a situação merece um exame muito, muito aprofundado. Esse tema não está resolvido, porque foi dado um prazo adicional de até o fim de agosto para que a área técnica do TCU continue as análises, ou seja, o TCU vai ter que resolver no mérito se ele é contra ou a favor desse acordo. O plenário do TCU já indicou que é favorável, né? Porque os ministros disseram ter simpatia pelo acordo. Também uma coisa que chama atenção, André. Imagina, uma regra processual obriga o tribunal a arquivar o acordo, que era a regra da falta de consenso significar o arquivamento. O tribunal muda a regra para dizer que não precisa do consenso, basta que o chefe da área técnica da solução consensual aprove. Ainda assim, o ministro Benjamin Zimmer, que é um ministro técnico, ele tem uma ligação muito forte com o setor elétrico, ele entrou na posição de ministro substituto no TCU por meio de concurso público, então, ou seja, você tem um perfil misto mais ou menos entre os ministros do TCU, no caso dele é um perfil técnico. Ele foi pelo arquivamento, mas mesmo pelo arquivamento, todos fizeram questão de derramar elogios a esse acordo, que seria vantajoso. Bom, a análise jurídica poderia indicar que um acordo teria um limite de vantagens X, mas o que foi colocado é difícil de acreditar, né, que a empresa, se fosse para a justiça, ganharia tudo. A verdade é que esse acordo, ele, como a área técnica falou, né, e como o Ministério Público de Contas do TCU falou, né, foram 2 procuradores, há sérias dúvidas, né, sobre se, na verdade, não seria um prejuízo, né. Um dos raciocínios é que, uma vez que a empresa só construiu 3 das 4 usinas, e ainda assim, né, há dúvidas sobre se elas estavam funcionando ou não, mas, então, na melhor das hipóteses, o teto, né, o limite que ela conseguiria ganhar na justiça já seria reduzido, porque teve um que ela admite não ter construído. Então, de uma forma tal que o valor do acordo, 9 bilhões e um quebrado, é semelhante ao valor que seria a pior derrota da justiça, segundo a área técnica do TCU. Então, para que fazer esse acordo e não brigar para obtê-los na justiça, né? Os valores de multa que poderiam chegar até 6 bilhões de reais. Então é isso, é um acordo que envolve personagens conhecidos e com histórico de corrupção também, o que chama atenção, e que tem advogados para tudo que é lado. Tem advogado que é muito próximo do Bruno Dantas atuando, tem advogado que é muito próximo do governador Tarcísio de São Paulo atuando, naquele modelo de advocacia da JBS que contrata todo mundo e contrata todos, né? Enfim, eles vão trazendo muito suporte técnico. É um caso delicado, né? Dá para a gente supor que o ministro Alexandre Silveira está atuando como um lobista dos irmãos Batista? Existe esse indício, pelo menos? Para ficar com o mote que ele mesmo disse, né? Ele disse quando editou uma medida provisória que potencializa o negócio da compra de usinas termoelétricas da Eletrobras, que foi feita pela AMBA, aí já é outro assunto. Foi editada uma medida provisória pelo ministro de Minas e Energia, né, e pela presidência, para, digamos assim, socorrer a Amazonas Energia, uma empresa de distribuição de energia na Amazônia, e essa empresa tem uma relação comercial forte com as usinas termoelétricas que a AMBA acabou de comprar. Então, a empresa AMBA comprou usinas termoelétricas endividadas da Eletrobras, e esse negócio que parecia um mico aos olhos do mercado, depois de 2 dias sai a medida provisória que transforma o mico em um corcel dourado. O ministro defende a lisura desse trabalho, né, que já era uma coisa que vinha sendo planejada. Quando ele falou que se o acordo da AMBA for desfeito no TCU, isso poderia ter uma questão de isonomia que merecesse reavaliar os outros acordos, o que está parecendo, na verdade, é que não está havendo a isonomia, é que a AMBA está conseguindo, por uma série de coincidências, ter os seus interesses atendidos pelo Ministério de Minas e Energia. O que isso significa é algo que ainda precisa ser apurado, né? Outro negócio que também causa certa estranheza é a intermediação por parte do TCU de acordo com a Oi. E aí, nesse caso, envolve o Ministério das Comunicações, que é comandado pelo ministro Juscelino Filho.
Por que esse negócio também causa estranheza e por que ele também é objeto de apuração por parte da sua reportagem? Bom, nesse caso da Oi, é importante destacar que o Ministério Público do TCU e o auditor especializado em telecomunicações do TCU apontaram um prejuízo enorme que ia ser causado por esse acordo com a empresa Oi Telecomunicações. É uma empresa que já está em sua segunda recuperação judicial. A dúvida é sobre se ela vai conseguir escapar, né, se o destino não vai ser a falência, mas como ela é a principal concessionária de telefonia fixa do Brasil, e esse contrato de telefonia fixa de concessão encerra no ano que vem, foi feita uma negociação para tentar fazer a transição do modelo de concessão para o de autorização. Essa mudança de modelo, né, de relação com o poder público, veio embutida nela uma discussão que é interminável, a discussão sobre os valores que a empresa deve para a União por ter ficado com os bens quando houve a privatização das companhias de telecomunicação lá na década de 90, né? A Oi, para quem não acompanhou ou quem não se lembra, ela primeiro se chamou Telemar, foi uma das empresas privatizadas e dentro do período de 20 e tantos anos, né, dessa concessão, alguns bens da União, bens móveis, imóveis, redes de telecomunicações, fibras óticas, torres, ao mesmo tempo carro, entendeu? Coisa de almoxarifado, ficou com a empresa. O cálculo de quanto que significa, né, em valores esses bens já chegou a mais de 100 bilhões de reais no caso da Oi. Análises mais recentes e até um pouco cautelosas falaram em cerca de 20, quem sabe até 30 bilhões de reais, mas na Secretaria do Consenso o acordo foi feito de modo que a empresa vai precisar apenas pagar 5,8 bilhões de reais nesse acordo que encerra tudo, né? Faz a migração do modelo de concessão para autorização e que encerra essa discussão sobre os bens reversíveis. Esse valor é muito baixo e tem detalhes que não serão investidos integralmente pela própria Oi. É uma empresa ligada à Oi, que se chama Vetal, também de propriedade do grupo BTG. Então você vê, é um segundo acordo que o André Esteves está conseguindo na Secretaria do Consenso. BTG Pactual, André Esteves guarda esse nome. Aí você tem um valor baixo e que quem está investindo é a Vital para a construção de uma maior parte desse valor, para a construção de data centers, que são investimentos que a empresa faria de todo modo para seus próprios negócios privados, né? Então você vai ter 1 bilhão e alguma coisa para a construção de infraestrutura de telecomunicações, de Wi-Fi, de rede para escolas. Isso sim é um investimento que atende ao interesse público, né? Porque o que aconteceu é o seguinte: em vez da empresa ter que pagar para o governo, a lei que trata dessa transição de regime prevê investimentos em infraestrutura que vão servir para todo o país, certo? E também prevê que esses investimentos devem atender a população mais necessitada. Então, você teria que ter data centers no norte, principalmente no nordeste. Na prática, o valor vai ser muito baixo que vai ser investido. É um valor que está sendo investido principalmente pela Vetal. Também vai ter implantação de cabos submarinos, que não se refere diretamente ao atendimento da população. Então, é um negócio que é maravilhoso para o privado e que não vai trazer grandes investimentos para o poder público e que o poder público está abrindo mão de valores, né? Ele está deixando de resolver essa discussão sob seu melhor interesse. Há uma ação na justiça que questiona esse acordo e de um coletivo de associações que tenta lutar pelos direitos digitais, né? É muito ruim para o cenário das telecomunicações nacionais, e quem diz isso não sou eu, né? É o Ministério Público de Contas junto ao TCU, é a área de auditoria especializada do TCU, bom, nesse caso, a aprovação já foi dada pelo TCU, então, nesse momento, o que ainda pode trazer alguma mudança é se a Advocacia Geral da União, que tem uma certa resistência em relação a esse acordo, se ela na prática, se colocar de maneira contrária à assinatura do acordo. Nesse momento, está no gabinete do ministro Jorge Messias, esse acordo do TCU para apoiar. Inclusive, essa discussão da Oi está, no momento, aguardando uma posição final da AGU, que ainda tem que examinar, e isso leva a falar sobre um outro tema, né, dentro do balcão do TCU, que é uma novidade da última sexta-feira. Foi publicado um decreto pelo presidente Lula e pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, prevendo que não vai ser mais necessária a participação da AGU nessas mesas de negociações no TCU. Na verdade, é um segundo decreto que anula um primeiro. O primeiro decreto previa a AGU tem que participar
tem que dar uma aprovação para essas conciliações no TCU começarem. E agora, por muita pressão que foi feita, não só pelo Bruno Dantas, do TCU, como pelos ministros interessados em fazer acordo, como Renan Filho, do Ministério dos Transportes, e o próprio Rui Costa, ministro da Casa Civil, houve esse convencimento do Lula, que interveio e, digamos assim, né, ele revogou parte do decreto que previa a participação da AGU. Esse é um tema delicado, é um tema que reflete também numa disputa de poder entre o TCU e a AGU, e quando o governo toma o lado do TCU nessa discussão, ele está deixando muito claro que está mais preocupado com que os acordos sejam feitos do que com que haja a segurança jurídica necessária para que esses acordos não venham a ser questionados futuramente. E uma situação insólita, porque é a AGU quem representa a União nos tribunais. Então, eventuais questionamentos desses acordos vão ter que ser feitos, vão ter a AGU atuando para defendê-los. Então, nada mais adequado do que a AGU participar na própria confecção dos acordos, mas principalmente na avaliação inicial da admissibilidade. Porque você vai concordar, tem acordos que vão ser bem feitos, vão ser importantes, mas tem acordos que são com empresas que deveriam estar declaradas inidôneas, né? Inaptas a contratar, por serviços mal prestados, por ter causado prejuízos, por inadimplência, enfim, ou mesmo por crimes que foram cometidos. Então, me parece que o governo Lula, com esse decreto, ao revogar o decreto anterior, né, ele retira um pouco da salvaguarda que era necessária, né, para esses acordos e para que a gente não veja novos problemas surgirem. Tá certo, Breno. Eu conversei aqui no Em Detalhes com o jornalista Breno Pires, repórter da revista Piauí. Breno, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso videocast e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Obrigado também pelo convite. Você tem acesso a este e a outros episódios do nosso videocast nos canais do YouTube do Eduardo Moreira e do Instituto Conhecimento Liberta e também nas principais plataformas de áudio. Se você estiver assistindo a gente ao vivo, fique agora com o Mercado Investimentos com a Débora Maganha e o André Campedelli. Até a próxima. Por que você não vai para Cuba? Vai para Cuba! Você certamente já ouviu isso acontecer numa conversa quando você defende ideias igualitárias, quando você defende um mundo mais justo, quando você diz que é possível construir uma sociedade que não seja tão desigual quanto a nossa, quanto a do Brasil. Aí vem alguém e diz, já que você gosta tanto, vá para Cuba. De tanto ouvir isso, a gente foi. A gente não, Eduardo Moreira, o fundador do Instituto Conhecimento Liberta, foi a Cuba ver como é que é a vida lá. Voltou com um documentário fantástico. Tem a participação e depoimentos de muitos cubanos, entre eles da doutora Aleida Guevara, a filha do Che, Frei Beto, que é um ídolo em Cuba, e também de Miguel Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba. Esse documentário inédito, exclusivo, você vai poder ver de graça no dia 13 de agosto, vai dar numa terça-feira, às 8 da noite. Depois eu te digo onde vai rolar esse documentário. Mas é de graça. Marque na sua agenda e aguarde aí. Se você perder, só tem uma saída. Vá para Cuba.